Semanas atrás, eu apresentei alguns possíveis cenários para a superação da nossa crise. Um desses cenários era justamente o golpe, que seria dado pelo Bolsonaro. Um segundo seria o seu afastamento pelo Congresso ou pelo STF. E um terceiro cenário que eu chamei de empate. Os últimos acontecimentos vão dando empate, mas nesse empate nós temos perdedores. E eu queria explicar exatamente como isso é possível, que na política, havendo empate, é possível também que haja perdedores. O que aconteceu, portanto, nessa última semana, nas últimas semanas? A gente viu que a partir da prisão do Queiroz, que sempre foi um fiel escudeiro da família Bolsonaro, envolvido nas mais diferentes irregularidades e crimes também, não é? O presidente mudou de postura. Não é? Ele abaixou o tom, deixou de dar aquelas entrevistas ou aqueles depoimentos na frente do palácio. Não é? Então isso significa que ele foi se enquadrando dentro do decoro que se espera de um presidente, em parte. Não é? Então, na verdade, o que aconteceu aconteceu apenas que o presidente deixou de se pronunciar com muita frequência. E isso parece que foi suficiente para convencer vários atores políticos, do STF, dos partidos políticos, que ficaram, portanto, de certa forma, satisfeitos com isso. Não é? Portanto, o que vai apontando é que muitos desses seus opositores estavam mais incomodados com a falta de decoro do que propriamente com os crimes que o presidente vinha cometendo. O problema é que ele, embora vai deixando de se romper o decoro, não é? Ele não deixa de cometer os seus crimes. Não é? Ou possíveis crimes, na verdade, não é? Que poderia ensejar e justificar a abertura de um impeachment. Não é? Quais seriam os crimes? Rapidamente, vamos só recordar. Não é? O seu comportamento diante da pandemia, por exemplo. Não é? Ele deixou de falar que é uma gripezinha, mas isso apenas no seu discurso. Os seus atos mostram, portanto, atos completamente irresponsáveis e que comprometem imensamente a tentativa e os esforços todos para tentar barrar essa epidemia. Né? Além disso, ele não reduziu em nenhuma ação não fez nenhuma ação concreta para reduzir os desmatamentos, as grilagens da Amazônia. Ele não fez nenhuma ação para proteger as populações indígenas que estão cada vez mais vulneráveis. E em termos de preservação da vida, ao contrário, ele fez questão nesse processo, nesse período de pandemia, em fez aprovar o aumento do número de munições que as pessoas poderiam comprar a cada mês, mudou o código de trânsito para favorecer aqueles que cometem insistentemente infrações, ou seja, todas as ações concretas que o presidente tomou, elas aumentam as mortes. Não é? A gente sabe, por exemplo, que por ano morrem em torno de 50 a 60 mil pessoas em trânsito. É a mesma quantidade de pessoas que morrem por mortes violentas, sobretudo por armas de fogo, 50 mil pessoas por ano. Não é? Então as ações dele, quase todas, elas vão na direção de aumentar as mortes, não de preservar as vidas. Não é? Então, nesse sentido, embora o presidente tenha reduzido o tom, tenha deixado de se expressar, as suas ações, elas continuam exatamente as mesmas. E, no entanto, os atores políticos, os partidos políticos, as grandes lideranças, elas recuaram na tentativa de fazer e promover um processo de impeachment. Né? E aí quem perde? Né? Perde a democracia brasileira, não porque a gente se torna incapaz de organizar eleições. Muito ao contrário, a gente se esmera numa eleição tecnológica, com biometria, essas coisas todas. Então, a falha não está aí. Né? Mas perde também as instituições, porque elas deixam de cumprir o papel que lhes cabe na Constituição. Não é? Então, nesse sentido, quando o ex-presidente Fernando Henrique diz que temos que ser mais tolerantes com o presidente, porque, afinal de contas, nos últimos 30 anos nós já retiramos e fizemos o impedimento de 2 presidentes, que seria demasiado. Olha, isso é o que está previsto na Constituição. Errou, cometeu crime,
abre-se o processo e afasta-se ou não, não é? Então, nesse sentido, as instituições, ao não tomarem iniciativas, elas se enfraquecem, não é? A população brasileira como um todo, ao ficar vulnerável, não é, com essas inações do presidente em termos de contenção da pandemia, perde também, assim como populações específicas, como a população indígena, ou também a população negra, não é? Que, instado pelo presidente, que favorece a violência, tolera a violência policial, não é? E a gente sabe muito bem que a população negra é aquela mais alvejada e objeto da violência policial. Não é? Então, nesse sentido, esse é uma situação de empate em que a população brasileira perde. E empatam quem? Empatam os grandes atores. Né? Os partidos, tanto os partidos, claro, que estão no poder, né? As instituições, ou representantes dessas instituições que estão no poder, o Centrão, os militares, né? Os apoiadores mais imediatos do presidente, mas ganham também nesse empate, né? Vai ganhando vários partidos de oposição, os grandes partidos de oposição, o PT, né, ao não tentar fazer nenhuma aliança com os outros partidos de oposição, também ganha, porque essa é a preferência, ou seja, disputar com Bolsonaro nas eleições de 2022, ganha o PSDB, que tem um ministro dentro do governo, não é? E que parece ser um partido que vai se tornando cada vez mais tolerante com os crimes cometidos pelo presidente, não é? Então, nesse sentido, nós temos uma situação que é lamentável, não é? E, na verdade, isso é situação interna, esse parece um empate interno, não é? Mas as perdas também vão para a população brasileira, porque o contexto internacional é bastante, nada favorável a este empate em que as lideranças, as elites políticas brasileiras, elas resolvem, portanto, não disputar. Não é? Apenas tolerar o presidente que vai acumulando nas suas ações crimes mais crimes e vamos, portanto, nos acostumando com essa nova situação. Isso evidentemente, o preço disso, não é? Isso vai vir, nós teremos que pagar, todos nós.